Você tem dúvidas de como deixar a sua planta mais saudável para que você precise utilizar menos defensivos? Eu sou a Luísa Macedo, do Conhecimento Agro, e em parceria com a Flowys nós vamos conversar mais sobre isso. Antes de iniciar esse vídeo, eu queria convidar vocês para seguir a gente lá no Instagram do Conhecimento Agro e também visitar o nosso perfil do YouTube. Queria convidar vocês também para se inscrever aqui no canal da Flowys, participar lá das postagens do blog e também seguir o perfil deles lá no Instagram. Para começar essa conversa, eu queria falar um pouco para vocês a respeito das plantas serem bem parecidas com o ser humano. A gente precisa de uma alimentação saudável e balanceada para que a gente fique cada vez menos doente. É claro que de vez em quando a gente vai ser acometido por algumas doenças e então a gente vai precisar tomar remédios como os antibióticos para poder ficar mais saudável. As plantas não são diferentes. Quando elas estão bem nutridas, todo o funcionamento delas vai estar em perfeita harmonia e então elas têm menos condições para ficar doentes, precisando cada vez menos dos remédios, que são os que a gente chama de defensivos agrícolas. É muito bom a gente tentar sempre reduzir o uso desses defensivos. Primeiro por questão de custo também, porque eles geralmente são caros e fazer uma adubação balanceada vai acabar saindo mais barato para vocês. Outra coisa é que esses defensivos acabam alterando um pouco aquele microclima da lavoura. Lavouras mais saudáveis, elas tendem a ter uma comunidade fúngica, bacteriana, que vai acabar dando conta ali mesmo de algumas doenças. Mas a gente não precisa ficar bitolado também nesse aspecto. Se precisar, a gente pode sim usar um pouco dos defensivos. A primeira coisa que eu queria falar para vocês da parte nutricional que vai ajudar a sua lavoura a ficar mais resistente a doenças é falar do nutriente mais importante nesse aspecto, que é o cálcio. Tem várias coisas que a gente pode falar aqui para vocês sobre o cálcio. Eu queria explicar primeiro como que ele vai agir nessa resistência. O cálcio é como se fosse a parede da nossa casa. Ele vai fazer toda a estrutura das paredes celulares que estão nas folhas e nos caules e até nas flores do cafeeiro. Quando a gente tem bastante cálcio, essas paredes elas ficam bem fortes e daí os fungos e bactérias vão ter muito mais dificuldade de penetrar. É como se fosse um ladrão tentando arrombar a sua casa, sendo que ela tem paredes e portas muito fortes. É assim que a gente deve deixar a nossa planta, com adubação de cálcio. Como que a gente vai fazer para deixar essa planta com bastante cálcio ficando mais forte? A gente aplica cálcio hoje só por meio do calcário. Então, se o seu solo está pedindo lá na análise de solo um pouco mais de cálcio, podemos pensar em usar fontes um pouco mais solúveis, que vai fazer essa entrada mais facilitada do cálcio para as folhas e para as plantas. O que a gente deve fazer também, que é muito importante, é usar fontes de nitrogênio que acidifiquem pouco o solo. Porque quando ocorre essa acidificação, o cálcio é o nutriente que tende a não ser absorvido. Eu vou explicar um pouco para vocês uma questão que se chama balanço iônico das plantas. As plantas, elas absorvem os nutrientes de duas formas, da forma positiva, que a gente chama de cátions, e da forma negativa, que a gente chama de ânions. E a planta, ela tende a absorver esses dois componentes, cátions e ânions, na mesma quantidade. Alguns nutrientes são absorvidos por meio de cátions e outros ânions. O nitrogênio é o único que pode ser absorvido das duas formas. Só que o nitrogênio na forma de amônio, ele vai causar um desbalanço na forma de absorção das plantas de cátions. Quais que são os cátions? O magnésio, o potássio e o cálcio. Aí quando a planta absorver o nitrogênio na forma de amônio, ele também vai estar um positivo, só que ele absorve os negativos só 3. Então a gente vai ter 3 contra 4. Como o nitrogênio é o elemento que a gente mais aplica no café, às vezes até 400 kg por hectare,
a planta vai tender a absorver o amônio e daí ela vai liberar um desses outros cátions. E a pesquisa percebeu que o que ela libera é o cálcio. Então, fontes de nitrogênio que acidificam, como por exemplo o sulfato de amônio ou até mesmo a ureia, que também tem amônio, vai fazer com que sua absorção de cálcio seja prejudicada. Então, 2 fatores para a gente melhorar a nossa absorção de cálcio. Primeiro, tentar usar fontes mais solúveis do cálcio. E segundo, tentar usar fontes de nitrogênio que não estejam na forma amoniacal ou que tenham menos formas amoniacais, como por exemplo o nitrato de amônio ou o nitrato de cálcio. Outra coisa que a gente pode conversar sobre fortalecer o nosso cafeeiro é sobre os mecanismos de defesa que a planta tem. A planta ela tem também um sistema que funciona bem parecido com o nosso sistema imunológico. E vários nutrientes que a gente aplica, eles agem nesse sistema imunológico da planta. A planta, como ser humano, também fica estressada e ela fabrica várias espécies reativas de oxigênio, que no corpo humano também são fabricadas. Às vezes a gente fala, vamos tomar um suco detox para a gente poder ficar mais saudável? A planta também tem um mecanismo de defesa que faz esse detox, que são algumas enzimas. E vários nutrientes, principalmente os micronutrientes, vão ativar esse mecanismo de defesa da planta. Existem algumas enzimas que chamam SOD, que elas têm os micronutrientes como ativadores. Então a gente tem o zinco ativando a SOD, o manganês ativando a SOD. Por isso é tão importante a gente fazer uma adubação foliar, principalmente, bem balanceada, para que a gente tenha esse mecanismo de defesa da planta bem ativado, para elas poderem diminuir o seu estresse e ficarem menos doentes. Além da adubação balanceada com micronutrientes e também as fontes de nitrogênio que não acidificam para liberar mais cálcio, eu vou citar aqui para vocês alguns produtos que também agem nesse mecanismo de defesa da planta. Vários são conhecidos no mercado, mas eu queria citar aqui os fosfitos e também o silício, que são 2 componentes que vocês vão encontrar fácil aí nas revendas ou nas cooperativas para vocês utilizarem geralmente via foliar. Esses compostos, eles também vão agir nesse mecanismo de defesa, em vias que vão produzir algumas substâncias que vão agir na planta como se fossem os nossos anticorpos. Outro ponto que eu queria conversar com vocês é para a gente tentar fazer cada vez mais manejos de roçadas nas nossas lavouras, porque os herbicidas, por mais que eles sejam necessários e regulamentados para as nossas lavouras, eles tendem a desativar algumas rotas das plantas e dos cafeeiros que fazem esse mecanismo de defesa. Então, mesmo que a aplicação seja muito bem feita e sem deriva, a planta absorve um pouco desses herbicidas. Não vai matar, mas vai desativar pequenos pontos de defesa dentro da planta que são muito importantes para a sanidade. À medida que a gente diminui esse uso de herbicida fazendo algumas roçadas, principalmente com a braquiária, que já é bem conhecida pelos cafeicultores, a gente consegue manter a nossa planta um pouco mais saudável. Com esses manejos de roçada, você vai conseguir abafar o mato, pois a palhada que vai formar da braquiária, ela é bem grande e você conseguindo jogar ela no pé do café, você vai conseguir abafar aquelas sementes que precisam de bastante luz solar para poder germinar. Então, consequentemente, além de estar colocando matéria orgânica, você vai estar ajudando o seu sistema a produzir menos plantas daninhas e, consequentemente, você vai precisar usar menos dos herbicidas. Então, você vai estar levando uma coisa à outra. Você vai tanto estar disponibilizando matéria orgânica e ajudando o seu sistema a ficar mais saudável. O resumo de tudo isso que a gente conversou aqui é focar bastante na nutrição, igual a gente faz com os seres humanos. A gente pode ser acometido por várias doenças devido a uma alimentação desbalanceada e desregrada. Assim são
são as plantas. Vamos focar bastante na nutrição balanceada para que elas fiquem cada vez menos doentes e cada vez menos a gente precise utilizar dos defensivos agrícolas. Espero que esse vídeo tenha ajudado a vocês a programar adubações para deixar as suas plantas mais saudáveis. Se ficou dúvidas, deixe seu comentário aqui e também procure a gente nas redes sociais. Nós estamos lá dispostos a atendê-los, tanto no perfil da Flowens quanto no perfil do Conhecimento Agro. Até a próxima!